Que isso? Então é isso, queridos. Estou entrando aqui para convidar pessoas para o nosso 44º Conversando. O tema de outubro é relacionamento, né? Hoje é aceitação e desligamento. Esse tema é muito importante e eu vou fazer também a continuação desse tema daqui a 15 dias, no dia, deixa eu dizer, dia 27. Aí no dia 27 vai ser relacionamento ainda, que é o tema de outubro, né? Vai ser relacionamento, mas perdão e compaixão, né? E isso tudo é muito importante porque eu estou agora em 2022, né? Nessa pegada mesmo de falar de coisas positivas, de falar de soluções, possibilidades de solução, reflexão para soluções, né? Que não adianta falar palavras ao vento, embora a escola Exemplo Vivo seja palavras que andam, Ana Camargo, né? Agora, as palavras para andar também precisam andar para alguém, não é? Essa importância de eu estar aqui é para que essa palavra chegue ao buscador que precisar, né? Ao buscador que precisar, porque isso é para quem precisa, quem quer, né? Quem está precisando. Inclusive essas palestras, depois, elas vão para o YouTube, né? Elas ficam aqui também, mas depois elas vão para o YouTube, um canal que se chama Ana Camargo Escola Exemplo Vivo, e lá tem pelo menos 60 títulos para vocês acharem, encaminharem para os amigos, né? Porque essas palestras são gravadas sem edição, né? Então elas chegam a quem precisar chegar, né? O universo faz isso, envia, né? Chama, convoca, enfim. Mas isso é também um chamado interno que precisa acontecer, né? Então, cada buscador tem o seu tempo, cada buscador vai fazendo isso no tempo devido, e as palavras vão encontrar esse buscador quando ele estiver disponível. Essa é a ideia, né? Continuo aqui convidando. Isso dá um trabalho danado, vocês não queiram saber. É de 1 em 1, mas a Kátia Jorgens, que faz toda a minha mídia digital, diz que isso é muito importante. Então eu estou cumprindo e obedecendo, né? Eu não entendo muito bem qual é a grande vantagem disso, mas ela diz que isso é muito importante. Então, estamos aqui fazendo isso. Isso demora um tempinho, né? Um pouquinho de tempo, mas as pessoas ficam convidadas, né? E se elas sentirem o chamado, elas chegam. Então, muitas vezes eu vejo pessoas que nunca me viram, né? Não me conhecem, chegarem por causa desse chamado, né? É isso que vai acontecendo. De vez em quando ele emperra, porque acho que é muita informação. Aí eu continuo fazendo, enviando. A questão é chegar em quem precisa, né? E eu tenho um sonho, todo mundo sabe, que é chegar em Roraima, né? É o meu grande sonho, chegar lá em cima, né? Chegar do jeito que for. E eu acho que as pessoas vão encontrar quando elas precisarem, não é? Também tem gente que entra depois, né? Vai lá ver, e aí, ok, sem problema nenhum, né? O tempo é o tempo de cada buscador. E, para mim, essas pessoas que estão aqui
chegaram para mim como buscadores, né? E eu as recebo assim. Bom, acho que eu já fiz todos isso. Olá, Kátia. Acabei de falar de você, Kátia, que você é a pessoa que faz a minha mídia, né? Mídia digital, além de cantora maravilhosa, né? Que tem uma banda chamada Ave Máquina e que faz também um karaokê maravilhoso lá no Celina. E essa pessoa querida é a Kátia Jorgensen. E foi ela que disse, não, convida todo mundo. Então eu convido todo mundo, é assim que eu faço, né? E aí a gente continua. Bom, eu vou dar boas-vindas aqui para quem eu não vi. Duda, Letícia Rigoli. Tá, Letícia Rigoli, assessoria em organização maravilhosa. Não é? Então, temos aqui 3 buscadores. E vamos, né? Vamos que vamos. Bom, vamos falar. Primeiro eu vou falar então da programação da escola, né? Isso aqui, onde vocês estão, onde vocês entraram, se chama Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam, Ana Camargo. Essa escola foi fundada presencialmente, né? No tempo do presencial, em 2013. Então nós temos 9 anos e meio com o mesmo propósito, encontrar buscadores e falar com eles o que eles precisam ouvir, que eu acho que é o que eles precisam ouvir. Senão não vai chegar aqui, né? Porque essa é a pegada. Mas a escola tem uma programação no Instagram que começou na pandemia 2020, 2021, por isso nós temos esses 60 títulos lá no canal do YouTube da Escola Exemplo Vivo, desses encontros, né, desse conversando que a gente faz quinta-feira, às 19 horas. Agora pelo Instagram, antes eu fiz por um outro lugar, eu não lembro, né? E aí agora nós estamos aqui pelo Instagram. Então a programação tem a programação mensal, que vocês podem achar lá no meu canal, ou no meu YouTube, ou no Instagram, eu acho que é isso. Boa noite, Clara, boa noite, Ronaldo. Então você pode achar, né? Sônia, boa noite. E lá tem toda a programação. A programação mensal é o grande tema. Então, esse setembro foi amor, com 3 conversandos, porque tinha 3 semanas. Boa noite, Clara. Mas agora, outubro é relacionamento. Hoje vai ser aceitação e desligamento. E no dia 27 vai ser perdão e compaixão. Bom, as pessoas que queiram se aprofundar no que vão ouvir hoje, sintam esse chamado, né? Sábado agora tem um encontro presencial, né, no auditório da Rua Desembargador Isidro 18. As inscrições para esse trabalho, que se chama Encontro, né? Com a Letícia Rigoli, ela depois vai botar o telefone aqui, mas é fácil de vocês acharem no meu Instagram também. Então, de manhã, de 10 às 13, presencial, vamos falar de relacionamento e constelar com representantes de madeira, não é? São 3 horas. Quem quiser levar 1 quilo de alimento não perecível, pode levar, não é? E assim nós continuamos. Isso é o primeiro ponto. E se você quiser fazer o workshop com representantes vivos, também vai acontecer no sábado, de 14 às 19. Então essas 5 horas nós ficamos lá constelando, não é? Quem quiser fazer o dia do Espada Alma, começa às 10, sai às 19, não é? Tudo isso se inscrevendo. Outra coisa que vai acontecer, que está me dando muita felicidade, gente, é que eu fiz 7 turmas de formação em constelação familiar e metodologia Exemplo Vivo, que foi a que eu criei para tratar as doenças que eu trato. Bom, esse ano eu não tinha conseguido fazer,
Mas veio uma inspiração, veio uma vontade, e eu disse, não, eu vou botar no ar, não é? Porque essa é a minha missão, meu propósito. E a formação, aí eu renovei a minha formação, que era mais longa, botei em 75 horas, com o mesmo programa, e eu vou fazer com esse programa, como que você vai reduzir em horas? Porque eu vou fazendo em função da necessidade dos meus participantes, dos meus alunos. Porque esse é um trabalho de formação prático, né? Então, sábado tem a prática, domingo tem a teoria. Então, é um sábado e domingo por mês, né? Pré-agendado. Então, sábado é dia 15, vai ser a prática, e domingo, de 10 às 19, vai ser a teoria. Não é? E aí eu vou conduzir isso conforme as... Boa noite, Andréia. Boa noite. Gafa, é isso? Muito bem. Boa noite, Wanda. Como vai você? Então, gente, é isso que vai acontecer, né? Além disso, tem a psicoterapia. Kátia está botando, né? Psicoterapia. É porque eu acabo não falando disso. Eu também tenho a psicoterapia acontecendo, que funciona da seguinte maneira: 3 sessões online e uma sessão que é considerada para os pacientes o mesmo valor da sessão, que ocorre no sábado, né? Nesse sábado onde tem o workshop e onde tem o encontro, né? Isso foi feito assim a pedido dos meus pacientes, que não queriam exatamente voltar presencial, mas queriam me abraçar, queriam me ver, queriam constelar. Então, assim, quem quer me ver, fica lá me vendo de 10 às 19, e abraço não vai faltar, né? Essa é a ideia. Tá? Assim completam-se 4 sessões no valor que o paciente estiver pagando, ok? Entenderam? É isso. Esse é o trabalho, né? Vai ser muito bom se vocês quiserem chegar para ver. A Letícia pode dar muitas outras explicações sobre a formação, porque a Letícia é uma consteladora, a Letícia também trabalha nisso, não é? E eu só quero dizer que a constelação, ela é para quem quer se tratar e para quem quer se formar constelador, né? Tem um certificado de participação, ok? Para tratar, para trabalhar, né? Quero dizer também que o Bert Hellinger não botava nenhum pré-requisito para uma pessoa se tornar consteladora. Ele não colocava nenhum pré-requisito. Então, eu trabalho exatamente assim, não é? Mas eu tenho uma frase que eu hoje encontrei. Eu sempre tiro uma carta do Osho, né? E hoje a carta do Osho foi Vidas Passadas. E aí eu pensei, bom, então eu vou falar da constelação, porque a constelação trabalha com a ancestralidade. É disso que se trata, né? Bom, então tem uma definição aqui, que é a que eu uso para a constelação. A gente não precisa inventar a roda, né? Muita gente antes da gente inventou. Então tem uma definição do Osho para essa carta chamada Vidas Passadas, que é essa aqui, tá? Boa noite, Marisa, né? Que é essa aqui. Essa carta, Vidas Passadas, ela tem muitas explicações que ele dá. Mas tem a parte, é um parágrafo, que eu uso para definir constelação, a meu ver. Porque constelação hoje tomou uma proporção que tem muitas definições. Mas como eu tenho 18 anos de consteladora e fiz 2 formações avançadas com Bert Hellinger e tive a honra, né, de ser formada por Peter Spelter e Tsuyoku Spelter, então eu sigo Bert Hellinger estritamente. Eu não crio em cima do trabalho dele. Mas a definição era muito difícil, né? E eu encontrei no Osho a definição. Eu vou ler para vocês. O importante é enxergar e entender os padrões kármicos das nossas vidas e as suas raízes em um ciclo repetitivo, sem fim, que nos aprisiona em um comportamento inconsciente. Bom, eu como psicóloga,
falo de comportamento inconsciente a minha vida inteira, né? Mas sair da prisão do comportamento inconsciente, você sai com terapia. Mas a constelação vai lá, porque às vezes as nossas histórias atuais, elas vêm lá de trás, não é? Eu não quero dar um exemplo de trabalho de vidas passadas, porque eu não trabalho nisso. Isso foi a carta do hoje. Explicando o seguinte: um vislumbre da eternidade da nossa existência constitui uma dádiva. E o entendimento da função do karma em nossa vida não é algo que possa ser conseguido quando se quer. Este é um chamado para que você desperte. Os acontecimentos em sua vida podem lembrá-lo de enxergar um padrão tão antigo quanto a jornada da sua própria alma. E a constelação faz isso. Faz isso através dos representantes de madeira, como no trabalho do encontro de sábado, que é o trabalho mais social que eu faço. Posso até dizer o valor, porque esse valor há muito tempo, que são R$60, né? Mas tem constelação. Porque quando você tem um vislumbre sequer, né, como o Osho está dizendo, do que se passou na sua ancestralidade, isso é um espetáculo, é um ganho enorme, né? É muito ganho. Porque às vezes você dissolve e entende os padrões que acabam se repetindo, não é? Isso combina muito bem, né, com hereditariedade, com genética, só que do ponto de vista da alma, não é? E isso é possível. As pessoas acham que pode não ser possível, mas é possível. Ah, mas eu não sei nada da minha família. Mas a constelação apresenta as questões. E aí, o que nós fazemos? Trabalhamos as questões, esses padrões que podem estar interferindo hoje. Eu sou uma terapeuta que trabalha com o hoje, né? Antigamente se diria brevista. Mas a minha psicoterapia, exemplo vivo, não fica rossegando no passado, não. É do hoje para amanhã, não é? Então, hoje se chama quinta-feira, amanhã é sexta. Se alguma palavra de alguma coisa que eu fale aqui, que eu cite aqui, for servir para qualquer pessoa no universo, para mim está fechado. Apenas uma palavra, porque é como o Osho diz, um vislumbre, né, que a gente possa ter, porque as pessoas têm, eu tenho, todos têm. Isso não é um privilégio dos médiuns, dos grandes meditadores, dos yogis, não. Todos nós temos esses vislumbres, que aparecem como chamados, intuições, como você quiser dar o nome. Esses vislumbres são informações importantíssimas, né, para nós, buscadores que estamos vivendo aqui no século 22. Ok? Bom, eu vou começar então agora a falar sobre esse tema relacionamento. O que acontece? Relacionamento, para existir, precisa do outro, não é? Pode ser no trabalho, na família, no afeto, no sexo, no amigo. Essas relações implicam em outra pessoa. Vamos falar simplesmente, que eu gosto de falar muito simplesmente. Como eu sou e como é a outra pessoa. Então, quem somos nós? Qualidades e defeitos inúmeros que a gente quer trabalhar durante a vida, lógico, né? A nossa história de vida que nos marca, é isso, nos marca, não é? De várias formas, bem e mal. O nosso processo existencial. O que é esse processo existencial? É tudo aquilo a que eu me dediquei para transformar a minha existência em algo melhor, ok? Isso é uma busca, os buscadores se encontram aqui, não é? Por exemplo, às vezes as pessoas não sabem que estão trabalhando o seu processo existencial,
quando vão ao Círio de Nazaré, quando vão à Aparecida, quando vão à igreja, quando vão ao terreiro, quando vão ao culto evangélico, não importa. Quando buscam algo para melhorar a sua existência. Então, esse processo existencial nunca é igual com eu e o outro. Não existe isso, né? Cada pessoa tem o seu caminho, a sua trilha. E depois, cada um tem a sua própria família, não é? De onde veio. Então, atrás de nós, eu, por exemplo, trabalho até tataravô, né? Eu sempre conto, atrás de mim tem 30 meus, né? A quem eu pertenço. Então, vejam bem, isso é a individualidade. Isso sou eu. E quem é essa outra pessoa? A mesma coisa. Qualidades e defeitos próprios, não é? Qualidade e defeitos próprios. História de vida própria. Processo existencial próprio e família própria. Então, essa identificação com essa pessoa nunca vai acontecer completamente. Desiste, gente. Quando casal, eu gosto muito de trabalhar casal, né? Eu trabalho casal para ficar bem ou para se separar bem. Mas olha só, quando o casal vem se sentindo metade da laranja ou alma gêmea, meu Deus, vamos perder. Porque não existe. Essa individualidade nunca vai ser igual a essa. Aí a gente casa, por exemplo. A gente vai trabalhar junto. A gente encontra essa pessoa como amigo. E aí começa a tal da identificação. Que nem sempre é possível ser boa, não é? Nem sempre. A maior parte das vezes, essa identificação que acontece das pessoas que nós conhecemos, boa noite Marcos, boa noite Júnior. Essa identificação dessa que a gente conhece na vida, ela precisa ser trabalhada, não é? Boa noite, Furtado. Ela precisa ser trabalhada, não tem jeito, porque é diferença. Essa diferença de pessoas acontece no trabalho, na igreja, na família, com os filhos, em todo lugar, com os amigos. Então, se nós não entendermos que esse aqui nunca será como eu, e vice-versa, não haverá isso, e eu não vou conseguir fazer isso com meios próprios. Posso ter muita boa vontade para que esse casamento dê certo, muita boa vontade para que esse trabalho dê certo, na relação com a chefia, com os amigos, mas é difícil, é isso que eu quero dizer, né? Boa noite, Davidson. Então, é difícil, mas nós, buscadores, tentamos, não é? Então, quando eu falei amor no mês de setembro, tá tudo lá no YouTube, né? Quando eu falei sobre amor, falei, por exemplo, sobre a qualidade do amor, que pode ter amor bom e amor ruim entre essas duas individualidades. Depois falei sobre quantidade de amor, dar e receber, e aí cada um quer um pouquinho, né, diferente do outro, mais ou menos. Boa noite, Wellington. Boa noite, Aninha. Então pode ser diferente, não é? A quantidade, o que eu julgo receber é pouco para mim, talvez seja muito para o outro, e vai daí, vai a diferença. E depois, o último conversando, que foi há 15 dias atrás, do tema amor, foi o que eu quero para mim. E esse o que eu quero para mim, nós temos que entender como eu vou me relacionar com essa tal pessoa, não é? Por quê? Se for no trabalho, eu não tenho muito o que fazer. Boa noite, Monte Ponino, acho que é isso. Bom, seja bem-vindo, de qualquer maneira. Os nomes, às vezes, são nomes da internet, né? Me enrolam um pouco, mas seja bem-vindo. Então, quando a gente vai se relacionar, aí surgiu o grande tema relacionamento. Não é que eu não escolho, não. A espiritualidade escolhe junto comigo e diz relacionamento. Aí eu obedeço, simples assim. Do que acontece? Hoje é aceitação e desligamento. Então, a primeira aceitação que eu tenho que fazer é da diferença.
Deu e o do outro. E o outro e eu. Mas, Ana, mas o outro não vê assim. O outro não tem essa evolução. Aí eu fico dizendo, vai ser difícil, não é? Vai dar mais trabalho, vai ficar mais cansativo, mas você vai ter que se esforçar muito, não é? Quando eu falo em aceitação, eu digo assim, pega, boa noite Daniel, boa noite Marília, né? Marila, tá? Quando eu falo em aceitação, eu falo em aceitar o outro como ele é. É simples, né? Desse jeitinho que eu falei. Qualidades e defeitos, história de vida, processo existencial, o quanto ele se trabalha e a família dele. Então, se eu consigo, de verdade, não é? Porque se eu estou no amor, se eu estou na paixão, e aí eu digo, eu vou conseguir aceitar ele como ele é, a gente tem que pensar muito bem. Por quê? Porque às vezes a pessoa se apresenta porque é assim. A pessoa se apresenta de uma maneira e depois ela pode se modificar. Quando eu pego um casal para trabalhar, eu fico pensando, ai meu Deus, essa pessoa aqui está investindo em si mesmo, catando coquinho, com toda a dificuldade para melhorar, e esse ficou aqui embaixo. Como é que vai poder empatar? Porque tem que empatar, não é? E às vezes é muito difícil. E, inclusive, aí tem ainda aquela história, né? Hoje eu ouvi, né, de um casal amigo que vivia 38 anos com filhos adultos, casal espetacular, mas que disse para mim, acabou. Chegou o final do caminho. E agora estamos seguindo os nossos caminhos, diferentes, né? E eu tinha falado com ela e hoje falei com ele. Eles estão super bem, porque foi uma separação perfeita, né? Super bem feita, porque é isso, duas pessoas muito evoluídas espiritualmente, entende? Pessoas evoluídas espiritualmente tendem a fazer coisas melhores, não é? Pessoas que ainda estão num pensamento, numa vibração muito rasteira, trabalham nessa coisa mais baixa, de energia mais baixa. Então, o que acontece? Eu começo um relacionamento com a pessoa, acho essa pessoa extraordinária, aí eu caso com ela. Vou pegar um casamento que fica bem claro, né? Eu me junto com ela, faço o que quiser, tá? Mas eu acoplo. E aí, no dia a dia, passando o tempo, às vezes 38 anos, boa noite, Marilene. Às vezes passa 38 anos e a pessoa percebe depois de 38 anos que não é mais, né? Quando você, como esse caso que eu citei, são duas pessoas que se tratam muito. Tem muita elevação espiritual e, sabe, muita coisa, muito conhecimento, muito terapeutizados, cabeção feito. Agora, quando você tem uma pessoa que fez o cabeção e o outro não fez, não importa. E às vezes aparece isso que é muito ruim, triste, né, da gente observar. Isso é material meu de todo dia, né? Um evolui, o outro não evolui. Aí, na intimidade, vamos descobrindo coisas do outro que não adianta eu querer aceitar como ele é, porque ele é uma pessoa agressiva, ele é uma pessoa que tem oscilação de humor, e um dia comigo dentro do carro, joga o carro em cima de outro carro, né? Ou começa com tapinha não dói. Tem uma palestra minha chamada Um Tapinha Não Dói, porque começa assim, um tapinha não dói, né? E aí vai muito bem, até no sexo rola essa piada, né? Mas não, um tapinha dói. Um tapinha dói. Mesmo porque se o outro tem dentro dele um potencial abusador, ele vai crescer no abuso. Entendam assim, abusador nunca para. Abusador vai no crescente, sempre. A não ser que a vida o pare. Ou a pessoa que está com ele pare ele. Pare de verdade, né? Se desligue dele. Então tem aceitação e desligamento. Se desligue emocionalmente dessa pessoa.
não quero mais para mim, seja como você quiser, mas para mim não serve. Procura outra pessoa. No trabalho, o assédio também acontece. E aí eu fico no trabalho levando esporro, por exemplo, não é? Levando esporro, me sentindo mal naquilo, fico por sobrevivência, sofro assédio, nem sei. Olha só, gente, a gente fala de assédio, mas não tem só o assédio sexual. O assédio moral é horrível. Ele, inclusive, tem penalidade. Eu sei que eu tenho advogados hoje me vendo aqui. O assédio moral hoje, pelas leis do trabalho, ele é possível de punição. Então, se eu fico num lugar, num trabalho, em que eu me sinto assediada por chefe, por colega ou pela instituição toda, ou eu me retiro, né, e denuncio, que posso denunciar, devo denunciar, porque se eu não denuncio, outro colega meu vai passar pela mesma situação. Né? Mas tirando a denúncia, que às vezes a pessoa não tem movimento interno, força para fazer, tem o registro de ocorrência, né, que hoje se chama RO, não é mais BO, tem um registro de ocorrência que a pessoa pode fazer. Eu acho a Lei Maria da Penha tudo o que a gente precisava, né? Por exemplo, hoje um vizinho pode denunciar um abuso do outro, que ele ouve pela parede, não é? Então, existem formas, muitas formas, de nós nos protegermos dos assédios, dos abusos, né? Muitas formas. E nós devemos buscar os nossos direitos, né, que a lei nos dá. Ah, mas não adianta nada, medida protetiva mas se você não fizer, depois, uma vez eu tive uma situação, vou fazer um exemplo vivo, de um namorado que começou a me perseguir na PUC. Ele ficava nos jardins da PUC me perseguindo, né? E o meu ex-marido falou com um delegado conhecido dele o que poderia ser feito. O delegado disse, olha, eu não tenho pessoal para proteger a sua ex-esposa, mas se ela disser aqui e registrar quem é a pessoa que está perseguindo, se realmente ele fizer uma coisa grave, porque ele falava em morte, né? Se realmente ele fizer uma coisa grave, vai ser a primeira pessoa que nós vamos buscar. Aquilo não me satisfez na hora, mas eu achei que poderia, né, de alguma forma, registrar. E eu registrei. Né? Na época poderia tirar, enfim, mas não era o caso, eu só queria registrar. Mas, de qualquer maneira, quando no trabalho, a gente não pode registrar, né? Porque perde o trabalho. Eu fosse ser mandado embora, né? Se esse cara que se encosta assim mais ou menos na minha mesa, né, disfarçadamente, né, porque o abusador, ele é disfarçado, ele é todo montado, né? Ele planeja, ele não faz. O abusador, entendam bem, não abusa de repente. Ele tem todo um planejamento e uma forma de fazer o abuso, de fazer o assédio. Então, não quero entrar mais nesse assunto, mas quero dizer, muitas vezes nas famílias que aceitam o outro como ele deixam um resquício, vão deixando um rastro de assédio e de abuso. Isso é o mais comum, lamentavelmente. Hoje, com a lei, a pessoa não pode mais retirar, vai correr o processo, e assim essa pessoa vai ter que ser, pelo menos, acompanhada ou proibida de chegar perto. Mas quando isso acontece na família, né, que a minha paciente deixa rolar essa aceitação do outro, né, às vezes ela se dá mal. Porque não se desligou, aí entra o desligamento, não se desligou emocionalmente do outro. Boa noite, Thales. Entende? A questão do desligamento emocional, ela é anterior a qualquer medida de proteção que eu tenha para fazer com relação a mim. Se eu não me desligo emocionalmente, afetivo daquela pessoa, no meu afetivo, eu não vou conseguir sair
né, de uma relação que eu aceito, não é? Ah, mas não tem vergonha na cara, aceita porque, sei lá, porque não quer, tá levando dinheiro, sei lá. São muitos motivos para uma pessoa aceitar a outra. O maior dos mundos e o melhor dos mundos é aceitar a individualidade do outro como ele é, não pensando que se esse relacionamento se aprofundar, eu vou resolver o caso do outro. Ninguém resolve, né? Ninguém resolve caso de ninguém. Ninguém melhora ninguém. Ah, mas eu vou fazer o meu possível. Essas mães falam também, né? Eu trabalho com drogas e tal. Ana, eu estou fazendo o meu possível. Para de querer fazer o seu possível. O seu possível é muito pouco. A pessoa tem que ter um despertar e levar um tranco, às vezes, da vida, para querer modificar, não é? E modificar o relacionamento que ele tem com você, né? Não usando mais droga, não usando para dentro de casa, né? Modificar o relacionamento com o tráfico, com a boca, com os amigos. Existe, né? Eu pertenço ao programa de 12 Passos, todo mundo sabe. E existe uns lemas muito interessantes. Vou passar aqui para vocês. Evite a primeira dose. Isso é baseado em AA, né? Evite a primeira dose. Mas você pode transformar essa primeira dose, evite o primeiro atrito. É muito bom. Porque evite o primeiro atrito dá condições ao outro, né, de repensar, se ele quiser, claro. 3 lemas são muito importantes. Evite pessoas, locais e hábitos da ativa. Considerando que uma relação que não está boa, está doente, porque é uma relação doente, né? Eu preciso evitar essa pessoa de alguma maneira, para que isso não venha para cima de mim. Eu tenho que me proteger. Então evite a pessoa, né? Evite a pessoa. Depois, evite hábitos. Os hábitos que eu já sei que vão me levar a continuar com essa pessoa, né? Mesmo que eu não queira. E não adianta apelar, dizer que não tem dinheiro para sair, sei lá, qualquer coisa. Porque isso aqui é quando eu quiser fazer, não é? Então, o hábito de estar com aquela pessoa, o hábito de estar naquele trabalho, e assim, porque fica confortável. Quando uma pessoa está, né, na sua condição de conforto, não quer mudar, não. Eu sou especialista em mudança há milênios. Mas eu digo a vocês, mudança pessoal e profissional só acontece quando a gente quer. Eu digo a gente, eu, e digo o outro. Então, não adianta ficar esperando que o outro vai mudar. Ou ele entra num processo existencial, como eu falei, de mudança de alguma maneira. Pode ser pela religião, pode ser como ele quiser, não importa. Mas se ele não entrar nisso, né, em algum tipo de processo de melhora, de cura, ele não vai mudar como ele é. Não tem mudança, gente. Mudança é difícil. Eu tenho que encarar, eu tenho que me olhar no espelho e dizer assim, eu preciso mudar. Preciso mudar internamente. Esse tal vislumbre que o Osho falou, né, da minha existência, não é qualquer coisa. É chegar à conclusão de que isso aí não pode mais para a minha vida. Qualquer que seja a coisa. Depois, pessoa, local e hábito. Não falei em hábito, vou falar de local, né? Então, se a gente trabalhar esses lemas maior, a gente vai pensar que o local pode ser, às vezes, a minha casa. E se eu tenho que evitar a minha casa, eu tenho que evitar. Não é? A Letícia botou uma frase que eu sempre falo. Não é um desejinho. A vontade humana, ela é de uma potência absurda. Mas não é assim, eu tenho um desejinho de mudar. Não é mudar a cor do cabelo. Não é assim. Pega embaixo. Pega nas nossas convicções. E como diz o Osho, e eu também, nos nossos padrões que já estão. Se nós somos adultos,
convictos de aqueles padrões são os melhores. Que a nossa postura diante do outro e até da vida é a melhor postura. Bom, uma pessoa que acha que a postura que ele tem diante do mundo não tem nada para ser melhorada, tem que ir embora. Tem que ir embora. Tem que viver mais um pouco. Ou, como a gente diz no programa, tem que chegar no fundo de poço. Agora, fundo do poço tem vários tempos. Uma pessoa para chegar no fundo do poço e sair para mudar mesmo, olha, presta atenção, pode levar uma semana, pode levar um mês, pode levar um ano, pode levar muitos anos, como eu falei hoje, né? Muitos anos, 38 anos, para acontecer a saída do fundo do poço. Porque enquanto ele está, né, resistindo à mudança, né, a ver mesmo com clareza o que é a sua vida, o que é o outro para ele, ele vai descendo, ele vai descendo, ele vai descendo. E aí quando ele vê o outro está lá. O outro está lá, mas ele não está mais bem, não é? E isso é muito sério. Isso acontece. Mas gente inteligente, não tem essa não. Dá em Chico e dá em Francisco. Dá em gente com muita cultura, sem muita cultura. Dá em todo mundo. A gente pensa, né? Eu falava assim, isso é coisa lá da comunidade. Lá é que tem essa coisa de homem que bate, papá. Bom, pelo menos nós estamos vendo nas televisões que homem que bate tem em todo lugar, não é? Certo? Eu tive agora, muito recentemente, uma paciente que ela que batia. Abuso de qualquer maneira, não é? Eu estou falando de aceitação no relacionamento porque eu quero chamar a atenção para os limites da aceitação, não é? Eu vou aceitar. Ana, eu estou casado com essa... Chega o casal, aí vem a fala. Ana, eu estou com essa mulher desde sempre, minha companheira de adolescência, ela está comigo há tantos anos, uma pessoa maravilhosa. Boa noite, Dani. Uma pessoa maravilhosa, tenho filhos com ela, mas não quero mais ela. É simples, não é? Se isso foi por evolução dele e involução do outro, não tem problema nenhum. Essa pessoa que evoluiu tem que entender o que aconteceu, não é? Porque normalmente as pessoas dão desculpas para o acontecimento, né? Às vezes a família ouve sobre uma determinada separação e diz, meu Deus, aquele casal tão bom, que viviam tão bem. Mas é assim. O ser humano, nas suas qualidades, seus defeitos, vou repetir, história de vida, processo existencial de desenvolvimento, né? E família é uma individualidade maravilhosa, mas não identificada com mais ninguém no mundo. É no mundo, entende? Não tem essa. Para encontrar essa identificação, os dois têm que se azeitar muito, às vezes com auxílio de psicoterapia, sim. Mas eu vou dizer, por exemplo, a Igreja Católica tem um negócio lá não estou desqualificando, tem um trabalho de encontro de casais. A própria igreja evangélica, né, as não pentecostais, fazem trabalhos de ajuste, de trabalhar a empatia com os casais, com as famílias. É muito lindo. Boa noite, estudo, 496, Santa Teresa. Gosto muito desse bairro. Mas, enfim, então nós estamos falando de aceitação. Aceitação tem que vir de dentro. Senão é fake. Aí no primeiro esbarro que eu der, ou que o meu chefe não me qualifique, aquilo vem, me magoa, né? Me deixa muito mal. Eu fico triste, fico penalizada, né? Deprimo, porque o outro, no relacionamento, me atingiu. Agora, tem uma frase do Hermann Hesse que eu preciso partilhar com vocês, que eu acho maravilhosa. Quando
o outro, né? Quando você for agora, Ana Camargo, agora já tem essas coisas, se esquece, né? Quando você sentir que o outro está te incomodando, olhe para dentro de você, porque é o mesmo que você tem. Quando odiamos alguém, essa é a frase, quando odiamos alguém, odiamos em sua pessoa aquilo que está em nós mesmos. Ora, essa é uma grande descoberta, não é? Claro, porque se aquilo me atinge, aquilo me mobiliza, eu tenho que buscar dentro de mim, porque a sementinha está aqui dentro de mim. E o outro veio e tocou nessa sementinha. Então, quanto mais eu me conhecer também, melhor. E quando eu sentir que eu estou com uma implicância, às vezes o paciente chega e diz assim, Ana, tem uma pessoa, né, que eu tenho uma implicância assim, gratuita. Eu disse, não é gratuita, não. Essa pessoa está aí para te mostrar o que você tem que mudar. Aproveita essa raiva que você está dessa pessoa. Aproveita. Essa aceitação também é isso. Aproveita os sinais que a vida te dá. A vida nos dá muitos sinais. Se nós obedecêssemos a todos os sinais, né, que a vida nos dá, por exemplo, eu estou passando numa calçada e eu ouço uma palavra, não é? Se nós atentássemos para esses detalhes, essas coisas que o Osho chama de um vislumbre da eternidade, da nossa existência, constitui uma dádiva. E o entendimento da função do karma em nossa vida não é algo que possa ser conseguido quando se quer. Este é um chamado para que você desperte. Os acontecimentos em sua vida são sempre tentando fazê-lo enxergar um padrão tão antigo quanto a jornada da sua própria alma, né? A constelação vem para trabalhar a jornada da alma, né? Que foi a beleza que o Bert Hellinger criou, né? Infelizmente morto, mas deixou esse presente para a humanidade, né? Uma forma de você ver o que está se passando, né? Dentro de você, né? E que se passou, às vezes, em muitos outros tempos. Poxa, o Brasil, vocês sabem, né? Nós temos dentro de nós, aqui, em nós, né? Os escravos, os imigrantes, que sofreram muito, porque muitos foram obrigados a sair da sua terra. Não veio porque quis, vou descobrir o Brasil. Não foi isso. Que, aliás, já tinha sido descoberto, mas isso é outra coisa. E, depois disso, os imigrantes, né, que vieram obrigados também. Então nós temos tudo isso aqui atrás, não é? Nós temos. Então até você conseguir descobrir, né? A minha mãe falava assim para mim, vou dar um exemplo vivo. Minha filha, nós somos 400 aqui no Rio e em São Paulo também. Eu disse, ok, isso eu entendi logo cedo. Ganhamos medalha e tal, papá. Com o conhecimento da constelação, eu pude entender o que minha mãe falava. Minha filha, nós somos descendentes, porque fizeram um grande levantamento da minha família, da árvore genealógica, né? Foi feito pelo Museu Histórico Nacional, um negócio muito lindo. Eu perdi esse documento, infelizmente. Mas a minha mãe dizia assim, minha filha, nós somos descendentes do Camargo Ruivo. Ele é um bandeirante que era o terror, matava todo mundo, sabe, fazia coisas incríveis, Aquilo ficava na minha cabeça, né? Eu ouvi isso, às vezes as coisas vêm como informações, né? E você acolhe, deixa dentro de você, adolescente, criança, e eu fui trabalhando isso, né? Mas o último trabalho penúltimo trabalho que eu fiz com o Peter, antes dele falecer, eu pude acolher esse Camargo Ruivo dentro de mim,
que eu não suportava e odiava. Essa aceitação máxima você faz quando você se trabalha. Ok, Ana, é isso. Aí você trabalhou pra caramba, 18 anos de constelação não é pouca coisa, né? Mas eu consegui acolher e ter ele dentro do meu coração. Quando eu resolvi pintar o cabelo de vermelho, foi porque eu vi no Photoshop da minha filha diversos cabelos, né? Era época da pandemia, eu podia deixar branco. Aí eu pensei, não estou ainda com essa pegada. E aí meti esse vermelho que está aqui. Aí eu lembrei depois, né? Camargo Ruivo. Mas tudo bem, hoje eu não tenho mais conflito. Não é? Eu acolho, eu aceito em meu coração. Aceito verdadeiramente, não é? Mas levou muito tempo para isso acontecer. Então essas dificuldades muito profundas que nós temos, às vezes a adoção traz muito isso à tona, né? Muitas situações de infância trazem, né, os sentimentos de abandono, uma coisa assim. Não foi nem abandonado, mas não teve. Aí quando a gente olha, né, a constelação, que é o método que eu trabalho, enfim, mas as pessoas trabalham com muitas coisas, né? Quando você olha, aquilo foi só um dia que ficou sozinho em casa e a luz acabou. É isso, entendeu? Então, é isso. Mário, seja bem-vindo, né? Então, é disso que nós estamos falando, dessa aceitação profunda, né, que nós precisamos fazer. Porque se eu não aceitar profundamente, eu não vou conseguir me desligar verdadeiramente. A pessoa vai embora, a pessoa morre, eu saio daquele trabalho, aquele amigo não é mais amigo meu, né? Já foi, não é mais. Porém, eu tenho ele dentro de mim. Ele foi embora, mas ele continua dentro de mim. Tem uma fábula que eu vou contar aqui para vocês. Vinham dois monges, talvez alguns conheçam, eu vou repetir então. Vinham dois monges andando ao lado de um rio, não é? E, de repente, eles veem uma mulher que não queria atravessar o rio, mas estava com medo, né? Um deles pegou a mulher no ombro e atravessou com ela o rio. Quando chegou na outra margem, deixou ela na outra margem, né? Aí eles continuaram andando, porque estavam indo para o mosteiro, lá para o templo, né? Continuaram andando e o amigo virou e disse assim: fulano, eu sou tanto teu amigo, mas você sabe que nós não podemos ter contato com mulher. E você acabou de botar uma mulher, carregou uma mulher. Aí o cara ficou calado. Mais um pouco, o amigo repete: poxa, fulano, eu adoro você, mas eu vou ter que fazer isso, vou ter que denunciar você para o nosso superior. E ele quieto. Mais um pouco, ele veio com a mesma historinha, né? Aí o cara encheu o saco, né? Monge também enche o saco, né? Aí o monge ficou zangado e disse assim: olha só, eu peguei a mulher do outro lado do rio e deixei ela na outra margem. Agora você está carregando ela até agora, não é? É bem isso que acontece quando nós ficamos carregando os nossos ressentimentos, não é? As nossas questões com alguém ou com algo, sabe? Eu já vi isso com relação a países, né? Eu tive um paciente que ele fazia até constelação de São Paulo, foi na época da pandemia, e eu fiz uma constelação para ele, porque ele tinha uma coisa muito grave acontecendo com ele, que era, ele tinha, boa noite, Davi, ele tinha boa noite, Marilene, né? Ele tinha ele tinha uma proposta de trabalho para a França, um cara pós-doutorado, um espetáculo. E seria muito bom do trabalho dele, né? Seria muito bom para ele, para a família, ele achava que os filhos iriam aproveitar a Europa, seria maravilhoso. Aí nós constelamos por 4 dias, fizemos várias sessões, cada sessão de 2 horas, e ele viu, né, que a questão da França não estava muito presente para ele, porque os países também escolhem, é interessante, né? Então, ele
acabamos o trabalho, né? Muito bem, vida que segue. Mas passado um tempo, ele mandou um zap para mim. Ana, eu não fui o escolhido para ir para a França. Então, essa aceitação e esse desligamento podem acontecer num caso como esse, que ficou alimentando essa vontade, essa esperança por muito tempo. Mas não deu para ele, né? Não deu para outra pessoa. Aconteceu, ele se esforçou muito, outra pessoa também, ele falava, uma pessoa muito boa, muito competente. Né? Sou eu e ele na parada, mas quem decide isso não somos nós, é igual o BBB, a Fazenda, né? Quem decide é o público, né? E no caso das eu já pertenci ao mundo corporativo por muitos anos, pelo menos uns 30. E no mundo corporativo, quem resolve é a autoridade maior. É isso. Aceita ou sarta. Às vezes tem situações que eu sou obrigada a dizer para a pessoa, sarta fora. Isso é uma expressão, né, que eu uso muito. Sarta fora. Acabou. Aceita. Aceita amorosamente. Vê que não está dando mais. Que isso te prejudica. Que isso não está te fazendo bem. Busca uma outra coisa para você. Não é? Então, aí a questão é que a pessoa precisa aceitar e precisa se desligar. Não é? Eu fui casada com o Milico, eu vi muitos amigos dele, né, que se iam para a reserva, mas estavam, né, totalmente presentes naquela instituição, entende? E isso acontece mesmo. Se aposenta, mas continua com aquilo na cabeça, né? Eu tenho uma amiga que é assim, ela se aposentou, mas não desligou. Não se desligou emocionalmente. E isso fez tanto mal a ela que ela não conseguiu uma nova colocação. Com 2 cursinhos superiores, foda no que faz. Não deu, ela ficou presa naquele passado, aquele passado não foi embora. Ela aceitou não, ela engoliu, né? Tem coisas também que a gente engole seco, né? Engole seco, mas ela engoliu, mas não aceitou. E ela dizia, já aceitei. Eu dizia, você não aceitou, amiga. Não, se você tivesse aceitado, vou usar uma expressão que está muito em moda, você estaria liberta das suas próprias emoções. Estaria pronta para uma nova jornada. Porque quando eu me liberto, quando eu me desligo emocionalmente de algo, eu fico pronto para outra jornada. É como o copo cheio e copo vazio. Se o meu copo estiver vazio, eu posso encher de novo. Com outra coisa, não é? Melhor ou pior, não sei. Mas com outra coisa. E é claro que se eu quero encher com outra coisa, eu vou arriscar. Claro que eu vou arriscar. Eu vou arriscar porque é desconhecido. Não é? E o desconhecido às vezes assusta. Mas muitas vezes, com algum suporte, de alguma forma, né? Eu já falei para vocês muitos suportes, né? Eu consigo. Por exemplo, uma pessoa que está aqui, veio aqui no Conversando, que me deixa muito feliz. Se tiver 3, 2, 1, ou 10, ou 20, eu vou falar, né? Esse é o meu compromisso, estar aqui e fazer isso. É meu compromisso de alma, né? Dentro da Escola Exemplo Vivo. Levar as palavras que andam. Então, se alguma dessas pessoas que esteve, saiu, ou veio, ou chegou aqui, né? Pegou apenas uma palavrinha, apenas uma ideia, e sai daqui hoje com essa ideia, meu jogo está ganho, não é? Porque pode ser uma inspiração, né? Para o relacionamento, para a aceitação real, né? E para fazer um desligamento emocional compassivo. Não é chuta, não. Não é isso, sabe? Separa e fica chamando de falecido. Não é isso, não. Entendeu? Ou sai do trabalho e continua preso naquela estrutura, né? Não, não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de desligamento emocional,
que é importantíssimo. Bom, está chegando o nosso tempo, não é? Eu estou muito feliz por ter falado as palavras que ando. Espero que ajude vocês, né, de alguma forma, os que me conhecem ou não. É só chegar lá na Camargo, eu estou assim bem pública, né, e fazendo esse trabalho de sábado, que quem quiser, né, pode chegar lá. Só falar com a Letícia e chegar lá na Desembargador Isidro 18, auditório, né? Começa às 10, o encontro de relacionamento com constelação. Começa às 10 horas, a pessoa pode chegar às 9h30, tem um coffee break muito bom, que a Sancleia querida faz, e aprofundar mais ainda o tema relacionamento dentro de um novo contexto, né? Dentro de um espaço preparado para isso com a constelação, né? Com representantes de madeira. Então eu me despeço, fiquem bem, estejam bem, né? Corram atrás de tudo que vocês queiram, né? Não pensem que vai dar errado, sejam mais otimistas e lutem verdadeiramente, né? Se desliguem do que você não precisa, por favor, sabe? Sai desse antigo, tenta ir para o novo, mesmo que o novo não seja aquela maravilha, mas tenta ir, faz um esforço, né? Esse movimento da mudança, ele é amoroso, né? E quando nós conseguimos mudar alguma coisinha, nós sentimos a vitória nos nossos corações. E isso é muito saudável. Isso é cura espiritual. Tá bom, gente? Então eu fico por aqui. Muito obrigado por estarem aqui na escola. 9 anos e meio de escola e eu não canso de ficar feliz com esse trabalho. Tá bom, gente? Um beijo. Fiquem bem, tá? É isso, é disso que se trata, é sobre isso, ficar bem, ficar feliz, né? Ser feliz, verdadeiramente, tá bom, gente? Um beijinho, fiquem bem, ok. Tchau. Então essa palestra vai estar lá no Instagram e depois no canal do YouTube, tá bom, gente? Um beijinho. Passe para os amigos, né? Que não vieram aqui hoje, tá bom? É isso, gente. Tchau. Fui.